Sabe aquela sensação de que manter um foco profundo está cada vez mais difícil, quase impossível? Pois é, a gente vai mergulhar nas ideias do livro Foco Roubado para tentar entender o que de fato está acontecendo. E olha, o segredo não é simplesmente se esforçar mais. A chave é entender os limites do nosso próprio cérebro para, só a partir daí, a gente conseguir recuperar nossa atenção. Parece que a nossa habilidade de focar simplesmente quebrou. A ideia principal aqui é que nosso foco não está só falhando por conta própria, sabe? Não, ele está sendo ativamente roubado. E agora a gente vai descobrir quem são esses ladrões. Certo, vamos começar por um ponto fundamental. Aquela história de ser multitarefa, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, na verdade isso é um mito. E tentar fazer isso tem um preço bem alto para o nosso cérebro. O que a gente chama de ser multitarefa é, na realidade, uma troca super rápida de tarefas. E cada vez que a gente pula de uma coisa para outra, o cérebro paga um preço. É como se fosse um pedágio cognitivo, que eles chamam de custo de alternância. E esse pedágio vai drenando o nosso foco e a nossa eficiência. E o valor desse pedágio é, sinceramente, assustador. Uma única interrupção, tipo dar uma olhadinha numa notificação, leva em média 23 minutos para o cérebro conseguir voltar para o estado de foco profundo. Pensa só nisso, 23 minutos jogados fora por causa de uma espiada rápida no celular. E não é só uma questão de tempo não, o impacto é ainda mais profundo. Trabalhar pulando de e-mail em e-mail, de tarefa em tarefa, pode causar uma queda temporária de até 10 pontos no QI. Para se ter uma ideia, isso é um baque maior do que o efeito de fumar maconha. É sério. Ok, o problema ficou bem claro, né? Então agora vamos virar a chave e focar nas soluções. A gente vai ver como dá para trabalhar a favor do nosso cérebro, ativando os estados naturais de foco que ele já tem. Existe um estado de atenção máxima que é conhecido como fluxo, ou flow. E para chegar lá a gente precisa de 3 ingredientes básicos. Primeiro, ter uma meta bem clara, uma coisa só. Segundo, a tarefa precisa ter um significado pessoal, tem que ser importante para quem está fazendo. E terceiro, o desafio tem que ser na medida certa. Nem fácil demais para dar tédio, nem difícil demais a ponto de gerar ansiedade. Agora, prepare-se para uma ideia que parece contra tudo que a gente ouve. Deixar a mente devagar não é preguiça. Muito pelo contrário. Esse é um momento importantíssimo de processamento profundo. É aí que a criatividade aflora e que a gente resolve problemas complexos de verdade. Tá, mas como é que se pratica isso? É bem simples, na verdade. Tente fazer caminhadas diárias e, o mais importante, sem levar nenhum aparelho eletrônico. Deixe o celular em casa. A ideia é permitir que a mente viaje livremente. É nesse momento de ócio que o cérebro começa a conectar as ideias e a processar tudo que a gente aprendeu. Certo. Agora vamos falar sobre como construir defesas, sabe? Como se a gente estivesse montando um escudo para proteger nossa atenção de todas as ameaças, tanto as que vêm de fora quanto as que vêm de dentro. E aqui está o grande conflito da nossa era, o verdadeiro cabo de guerra. De um lado a gente tem a tecnologia, que o objetivo dela é hackear nossa atenção, usando recompensas que mudam o tempo todo para manter a gente ali vidrado. E do outro lado tem o nosso cérebro, que precisa desesperadamente de foco numa coisa só, de descanso e de recuperação. Uma tática muito eficaz para lidar com isso é o pré-compromisso. Basicamente, é tomar uma decisão agora para não cair em tentação depois. Existem ferramentas para isso, como o KeySafe, que é literalmente um cofre com um timer para o celular, ou softwares como Freedom, que bloqueiam a internet. E um detalhe que faz toda a diferença. Só de o celular estar no campo de visão, mesmo desligado, ele já está consumindo parte da nossa capacidade cognitiva. Mas nada disso que a gente falou vai funcionar se a gente não cuidar da nossa biologia. E olha que chocante este dado. Uma pessoa que fica 19 horas seguidas acordada tem o mesmo nível de prejuízo cognitivo de alguém que está legalmente bêbado. É a mesma coisa. Então, o recado é claro, as bases biológicas precisam estar em dia. Isso significa, por exemplo, evitar telas umas 2 horas antes de dormir para não bagunçar o sono. E também dar preferência a alimentos de verdade, integrais. Aqueles picos de açúcar de comida processada são os maiores causadores daquela névoa cerebral que acaba com o nosso foco. Mas e se o problema for ainda maior? Maior do que só os nossos hábitos? Vamos agora dar um passo para trás, ampliar o nosso olhar e entender por que essa crise de atenção é, na verdade, um problema do sistema em que a gente vive. O autor do livro, Johan Hari, traz um conceito muito forte, o de otimismo cruel. O que é isso?
É a gente acreditar que a solução para um problema gigantesco, sistêmico, depende só da nossa força de vontade. Isso não só leva ao esgotamento, como também, e pior, faz a gente se culpar quando não consegue. E essa frase aqui muda tudo. A gente não está lutando contra a nossa própria falta de força de vontade. A gente está lutando contra milhares de engenheiros super inteligentes do outro lado da tela, cujo trabalho, cujo objetivo é exatamente esse: roubar o nosso tempo e a nossa atenção. Então, se o problema é sistêmico, se a luta é tão desigual, a solução não pode ser só individual. A mudança provavelmente precisa ser coletiva. Em vez de cada um de nós ficar tentando empurrar uma pedra morro acima sozinho, talvez a gente precise se juntar para empurrar a mesma pedra. E já existem exemplos práticos disso acontecendo. Empresas que testaram a semana de trabalho de 4 dias viram a produtividade aumentar em 40%. Por quê? Simples. As pessoas estavam menos exaustas e, por isso, conseguiam focar muito mais. Isso é uma mudança na estrutura, não só no esforço de cada um. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente refletir. Se a força de vontade de cada um de nós não é suficiente para vencer essa batalha, o que é que precisa mudar coletivamente para que a gente consiga juntos ter o nosso foco de volta?